Eu sou o Giorgio, eu sou residente do Hospital Sírio-Libanês. Vou apresentar o primeiro caso do ratinho de hoje. Obrigado aí pela oportunidade. Então, a gente começa com um paciente de sexo masculino, 67 anos, natural de Minas Gerais, procedente do interior aqui de São Paulo. Estava aposentado, mas trabalhava eventualmente como eletricista. A queixa principal dele, a gente vai ver que era um paciente assintomático. Ele próprio autorreferia um infarto há 3 meses, tá? Então, ele era um paciente previamente assintomático cardiovascular. Dia 17/8, às 23 horas, teve uma dor epigástrica intensa associada à náusea. Aproximadamente 3 horas depois, procurou uma UPA. Então, com 3 horas e meia, mais ou menos, de ictus, foi diagnosticado um infarto com supra de parede inferior e foi trombolizado. Acontece que ele não teve critério de reperfusão, tanto pela dor quanto pelo eletro, e nesse contexto ele foi transferido para o hospital em Boimirim, né, manteve-se a dupla antiagregação e a heparina, e esse serviço que ele foi transferido não dispunha de CAT. O fato é que ele foi transferido para o INCOR, para angioplastia de resgate, dia 18/8, às 17h30, já com 18 horas, mais ou menos, de evento. Tá? A gente vai ver o CAT daqui a pouco, mas então angioplastou-se a coronária direita e ficou uma lesão residual de tronco de moderada, né, que vai ser o alvo da discussão de hoje. O paciente evoluiu com melhora, né, tanto do quadro álgico, foi de alta clinicamente bem, tá? De antecedentes, era um paciente só hipertenso de base, não tinha antecedentes familiares importantes, não era etilista, nem tabagista, e era um paciente funcional. Medicações que ele estava usando, dupla antiagregação, com a S-clopidogrel, atenolol 25 duas vezes, além de amlodipina, enalapril e atorva 80 mg. Exame físico, paciente assim, eutrófico, né, pelo IMC, e nada que chamasse muita atenção, nem para IC, nada disso. Então, respiratório, cardiovascular estava bem, duplo produto bem controlado, frequência cardíaca de 50, uma PA 130/80. A gente até diminuiu um pouco o beta-block, que a frequência a gente achou muito baixa. O eletrocardiograma que ele trazia para a gente, né, já com 3 meses de evolução, sinusal, uma frequência cardíaca de 49, com área inativa inferior. O raio-x, assim, o índice cardiotorácico um pouco aumentado, mas parênquima pulmonar, acho que nada que chame muita atenção para congestão. Tá? Laboratorialmente, também o paciente estava bem próximo das metas, né? O LDL de 58, glicemia de jejum 99, função renal preservada. Estamos ok. De ecocardiograma, era um eco externo, né? Era um eco daqui, né? Da internação. O paciente tinha uma fração de ejeção de 50%, as custas de acinesia de segmento médio, basal, septal e parede inferior, né, da coronária direita. A função do VD era normal, não tinha muitas descrições de morfologia, que foi um eco à beira-leito. Aí o cateterismo dele, aqui é o CAT. Eu lembro desse caso da enfermaria. Você pode ir comentando o cateterismo. Tá. Aí o Roger, o Bruno, a gente vai... Então assim, o que chama atenção, que eu inclusive tive muita dificuldade, assim, que já globalmente, assim, são artérias grossas, né, ectasiadas, então eu achei muito difícil diferenciar o que é lesão, né, de aterosclerose e o que é simplesmente o limite entre um vaso ectasiado e um vaso normal. Mas então a gente vê um tronco, né, que também está ectasiado. Eu sinceramente não vejo lesão nesse tronco, pelo menos nessa projeção. Eu só truco ali, depois o Roger pode comentar, a região ostial do tronco, talvez. Mas isso a gente pode ver depois. Talvez tenha alguma coisa no ósteo ali, tá vendo? Ele foi pouco contraste, ele está mordendo a ponta do catéter a princípio, vamos dar uma olhada depois. Mas deixar claro, tá? A maioria das vezes que vocês encontram, deixar claro que esse padrão, onde predomina a ectasia, a estenose, também é um dos padrões que a gente encontra em doença coronária, tá? E ver um CAT como esse, tem que pensar em doença coronária também, a princípio, tá? Esse é um padrão típico. Eu lembro que a gente viu esse CAT, alguém até questionou quando a gente estava discutindo, eu não lembro quem foi, sobre esse padrão arterial, se poderia ser uma arterite.
Mas se a gente faz estudo de... O Roger talvez tenha essa informação melhor do que eu, mas quando a gente faz estudo de CAT, segmento, tem estatística que coloca como 13% mais ou menos do CAT com doença aterosclerótica, o predomínio é por ectasia e não por estenose também, tá? Então, entender que esse é um padrão de doença aterosclerótica também, tá bom? Tá? Tudo bem? Além do tronco que o senhor comentou, a CX, assim, eu não visualizo lesão grave, né? Essa ficou difícil de definir se ali embaixo. Esse é o primeiro, né? Tá vendo? Esse é o CAT de a direita está fechada, se é colateral, ali é colateral para a direita. Mas na dúvida mesmo se poderia ser um ramo da CX que fechou ali e está enchendo depois o colateral do sistema esquerdo. Mas, a princípio, talvez você conhecendo a história, deve ser CD fechada que enche por colateral. O senhor diz aqui, né, que a CX aí a CX vem ali, mas aí, ó, mas lá embaixo, ó, ali embaixo, deixa correr para você ver. Mais para baixo ainda, ó, tem aquela artéria enchendo por colateral. Perfeito. Aquilo é coronária direita? Provavelmente sim. Uma outra opção, uma outra hipótese fosse um ramo assistir se continuasse, teria fechado, mas parece coronária direita. Também. Entendi. Tudo bem? Perfeito. E, de qualquer forma, assim, não visualizo lesão importante em DA. E nem nas essa projeção nem nas para ver isso, né? Para ver a descendente anterior aí é ruim. Você vê que ali, ó, as diagonais, a DA, estão tudo embolado ali no meio. Projeção para você estudar circunflexo e marginais. Perfeito. Dá para ver tronco também, se tiver com plaquinha discreta no wash da CX, né? E aqui que eu sempre fico na dúvida. Assim, aí é uma artéria mais fina, tal, tem uma ectasia proximal, então você perde um pouco a referência proximal. A princípio, não vejo nenhuma lesão significante. Que é mais fininha, Giorgio, mas até aí, totalmente desfavorável para qualquer uma dos tipos de intervenção, né? Ela afilou inteirinha, é difícil mesmo, a gente perde o padrão de referência, né? Olha lá. Visualizo uma DA grande, né, com contorno ápice toda extasiada, né? O septal, primeiro septal grande e bom, e a diagonal, a primeira diagonal. Ela bastante extasiada, né? Uma extasia importante no terço médio. Pós-septal, pós-cano diagonal, tem ali isso que eu ia falar ali, mas tem uma placa ali, mas é difícil de quantificar. Exatamente. Difícil de quantificar porque você tem tudo isso de ectasia, você perde a referência. Exatamente abaixo da seta aí, uma desproporção de calibre entre a ectasia mais para lá, mais para lá. Você está apontando o diagonal, né? Esse é o diagonal, a DA é essa gordona. Onde sai essa diagonal na DA, aí, ó. Sim. Mas aí tem alguma coisa. Tem um grande ramo septal e ela corre, vai para baixo. Isso. Corre reto. Aí é diagonal. Aqui é a primeira diagonal. Aqui tem lesão? Não. Na DA tem uma... Na DA, tá. Na DA, tá vendo? Aqui tem alguma coisa, mas é duro você quantificar uma lesão como essa, né? Ela reduz o calibre. Entendi, diagonal. Entendi. E aqui dá para ver uma possível lesão no tronco? Deixa correr, que você vai ver que nessa projeção reflui um pouco de contraste. E ela identificar o fluxo também. Então, assim, tem alguma coisa também. Mas é meio que solidificado, né? Só que é difícil arriscar aí uma quantidade. Mais uma vez, é difícil você... A gente, quando esse caso internou, apesar da gente ter a noção de que ali tinha um estreitamento, a gente não valorizou como lesão importante, tá? A gente não valorizou como lesão importante. Tanto que a nossa conduta foi conservadora nesse caso, tá? Esse caso eu lembro bem, ficou aos cuidados da coronária, não lembro se meu ou do Golda, mas obviamente existe uma sobreposição de discussão entre a gente, né? Então eu lembro desse caso bem, a gente não considerou essa lesão como uma lesão importante. Mesmo porque a gente perde muita referência também, é difícil de avaliar. Né? Sim, pode. Pode passar. Essas imagens estão difíceis de examinar.
Aqui a CD Direita ectasiada, ocorrido distal. Isso. Você olha que a direita também parece ter um estreitamento no ó, assim, em relação à desproporção da TD, né? Então a gente está falando de um estreitamento, mas a gente está sempre comparando com uma TD que é desproporcional. Então não dá para dizer se tem lesão ali ou se ali é o calibre habitual. Entenderam o que eu quis dizer? Assim, e o fato de ter isso, né, me chamou a atenção, eu não quis comentar no raio-x, mas o que mais me chamou na atenção no raio-x não foi nem a questão de um índice cartorácico aumentado, foi a aorta que tinha me chamado a atenção. Eu achei ela discretamente ectasiada também. É uma coisa para depois a gente ver se no eco ele diz alguma coisa, porque essa ectasia também pode... Vai ter mais informações disso. E aqui eu fiquei na dúvida se isso aqui pode sugerir dissecção. Não, é turbilhonamento. Ou é fluxo ou pode ser trombo. Assim, Parece que na alta carga trombótica. Exatamente. Eu acho que a grande discussão tem que ter num caso, às vezes a gente vê essa discussão acontecer, é se um paciente como esse vale a pena ou não ser anticoagulado no segmento. Essa é uma discussão interessante de se ter. Obviamente, porque o que acontece muitas vezes num caso como esse é ter um grande turbilhonamento, um fluxo mais lentificado. Então, isso sempre é uma discussão interessante de se ter, entendeu? Se valeria a pena ou não anticoagular um doente como esse. Obviamente que a gente não tem estudo com isso, né? A minha conduta inicial, principalmente num primeiro episódio, continua sendo dupla antiagregação plaquetária. Tá passando. E, obviamente, na recorrência, muita carga trombótica, o paciente discutir anticoagulação, mas é difícil, porque a gente não tem evidência. Esse caso, a revisão poderia diferenciar esses ósteos aí? Quem vai responder essa pergunta daqui a pouquinho? O Roger vai nos ajudar daqui a pouquinho. Se ele essa é uma pergunta que eu estava guardando para ele. Se valeria a pena fazer algum método de imagem, considerando o mundo ideal, né? A gente às vezes tem restrição de método de imagem, mas vamos supor que a gente estivesse disponível, se valeria a pena fazer alguma coisa. Isso é uma pergunta que eu estava guardando para o Roger aqui. O resultado final ficou razoável, não é uma direita muito grande. Né? Você vê que você tem um blush miocárdico, mas não lava, é um blush. É o sinal de mau prognóstico, no sentido de que provavelmente foi tardia a recanalização, né? O que é compatível com a permanência de fibrose no eletrocardiograma, né? Necrose para inferior no eletrocardiograma. E esse filete aqui é trombo mesmo? Olha, pode ser que sejam, como o Bruno disse, né, ectasia, nada mais é do que doença aterosclerótica, certo? Então, ele tem uma doença na parede arterial aí, ela pode ser uma placa rota, né, inclusive, ó. Um trombo, e pode ter acontecido o seguinte, ela pode ter rompido a placa proximal, ter formado o trombo, uma artéria gigante ali, e embolizou e fechou de distal, certo? Pode ter sido esse o mecanismo do infarto desse paciente. Mas aí ficou um fluxo lentificado, mas compatível até com o resto das artérias, né, que são todas meio lentificadas. Mas acho que nesse caso está pior, né? Você vê que ele cora quando eu falo blush, vocês entendem isso? Um time 2, assim. Blush é quando a microcirculação cora, certo? Mas é mais quando você injeta contraste e você tem vocês percebem que a hora que ele injeta contraste vai corar o músculo aqui? Ó, Uma fase mais tarde. aqui, ó, começa a corar o músculo, ó, tá vendo? E isso aqui ele cora e lava, certo? Se ele cora e não lava, a gente chama de blush 1. Se ele cora e demora a lavar, mas lava, é blush 2, certo? Blush 1 ou blush 0, quando não cora o músculo, são relacionados à perda, à necrose, à perda muscular. Provavelmente compatível com um quadro de recanalização tardia desse paciente. Ele só deu uma sorte, a coronária direita dele é pequena. Essa foi a sorte que ele deu. Porque se você pega, apesar de tudo, o infarto se restringiu à parede inferior, não teve extensão lateral, não teve extensão dorsal. Outra coisa é que a fração de ejeção globalmente não ficou ruim, né? Exatamente. Agora, uma coisa que me deixou também é que, né, quando estávamos avaliando na primeiro acidente, a circulação lateral, você até comentou que havia dúvida se não pudesse Deve ser talvez o ramo VP. Deve ser alguma coisa da Deve ser o ramo VP.
Deve ser o ramo VP da CD. Ou o VP da CD não abriu, né? É o que eu acho. Ou não abriu, a gente tem muito colateral, É o que eu acho. mas eu fiquei com se tivesse da CX, Acho que não. porque não é muito desenvolvida. Não, porque não tem um ócio de saída, ela parece terminar ali, sabe? Eu acho que a VP da CD, se eu tivesse que arriscá-lo. A gente fez uma retoma de coronárias, né? Isso, sim. E a surpresa. Só para falar, você quer que eu fale sobre o Oscar para analisar agora? Quero. Fala. Pode falar, amor. A impressão angiográfica é que o que existe ali é uma desproporção do ósseo em relação ao corpo do tronco, assim como também existe uma desproporção do ósseo da direita com a parte proximal da direita. A minha impressão é a mesma de vocês, que a lesão não é grave. Mas a única forma de sabermos isso de maneira acurada é fazendo um método de imagem. Qual o método? Ultrassom intracoronário. Seria ideal. Seria o ideal. O CT para troncos coronária esquerda, usualmente não é adequado. Por quê? Para você fazer um CT, você tem que esvaziar a coronária de sangue, certo? Você tem que substituir o sangue por contraste. E para fazer isso num ósteo de coronária é impossível, entendeu? Certo? Entendeu? Num ósteo da óptica, não. Que é matéria de altíssimo fluxo. Então, não vai, o CT, ele vai fazer a imagem adequada da DA toda, na hora que chegar no tronco vai ter um monte de artefatos. Então, lá eu seria ideal. Aí eu vou ideal. Até nesse caso, tem muito que fazia, você tinha que você treina, né? Dependendo do tamanho da fazia, tem um limite de diâmetro positivo. Ele não pega, se for uma matéria muito calibrosa, ele não consegue atingir a qualidade da parede arterial. Aí tem que ser o próximo. Então, igual a doutora comentou, ele até fez uma angiotomo de coronárias pós-procedimento, que ela dava como no tronco uma placa excêntrica no ósseo, com uma redução de 60%. Aí ele fez uma angiotomo na vigência do infarto, não foi posterior. Foi posterior ao infarto. Pós-infarto. Foi pós, mas logo após, ainda estava Tá. Pós-estente, olha lá, o estente está Pós-estente. Foi acho que Então, 2 dias pós-CAT. E aí ele descreve até que a CD tinha oclusão no stent, mas parece ser mais um viés mais relacionado ao baixo fluxo que ficou pós-angioplastia. Um dos maiores preditores de oclusão aguda de stent ou subaguda é justamente slow flow, no flow. No caso dele, a situação de brush. Então não seria nenhum absurdo esse stent ter ocorrido realmente. Né? Assim, parece que tem um sistema mais para trombótico. Exatamente. Eu acho que é totalmente compatível com esse stent não ocorrido mesmo. De qualquer forma, não teve repercussão clínica, né? Mas pode ter essa possibilidade, então, de ter fluido estante, trombose estante. E a angiorressonância de aorta, o restante dos vasos, tanto ascendente quanto um pouco mais para baixo, sem alterações de calibre. E aí, calculando o sintaxe desse paciente, pontuando apenas a lesão do tronco, né? Acho que foi dado. Mas esse. Pode comentar tudo. Deu 11, né? Aí, enfim, meio que. E aí, pro sintaxe 2, né, que a mortalidade... Se você considerar a direita fechada, É isso que eu ia falar. Você teria que pontuar a direita também. Eu até comentei isso com o colega, mas o próprio o hemodinamicista que estava lá e o residente, eles acharam que a angiotomo devia ser pelo baixo fluxo, então eles não pontuaram a CD. Tudo bem, assim, ele não ia chegar a síntese alta, entendeu? Mas ia pontuar um pouco mais. Né? Eu acho que tem que pontuar. E a outra coisa importante é a limitação que o Syntax tem para avaliação de um caso como esse, né? Assim, em termos de... A doença, tudo bem, a gente está pontuando o estenose, mas ele tem uma doença muito mais global que essa, né? Então, obviamente, é difícil você avaliar, porque tecnicamente essas ectasias dificultam também o procedimento de angioplastia, né? Então, apesar de ter um Syntax score baixo, dependendo da posição dessa lesão, se você tiver ectasia uma desproporção muito grande, você existe uma dificuldade. Não tem nada do Syntax não lembra, né? Não resolve nada que concluir. Não é fazia, não. Não. Então você vai ter botou trombo, caustoposidade, lesão segmentar, tipo de focação fusão crônica. Mas ectasia não tem. Ectasia não tem. Só para entender que esse é um caso difícil de você, porque você vai ter uma dificuldade técnica, dependendo do procedimento,
em função da desproporção, né? Então, Stent coronário, tá? Stent coronário, a maior parte dos stents, ele não consegue ultrapassar o diâmetro de 6 milímetros, certo? entendi. Um stent que chama Tansei, que é um stent da Perumo, que é uma boa marca de stent, ele chega a 5,8. Um stent 4,5 chega a 5,8. Qual é a maior dificuldade? Achar um balão que chega a 5,8. Né? Você bota um stent 4,5, você vai hiperinsuflar, ele vai chegar a 5,1, aí você teria que pegar um balão semi 5, insuflar a 20 ATM para chegar a 5,8. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você pega uma matéria ectasiada, que tem um diâmetro de 6 milímetros, que não é incomum, aquela BA ali, terço médio, tem muito mais que 6 milímetros, você vai deixar o stent mal oposto. Vai ter uma má posição de haste de stent. E má posição de haste de stent é compatível com trombose. Então, pensa, apesar do síntese score às vezes dar baixo, Exato. tecnicamente, esse tipo de caso, você tem uma dificuldade e o syntax score, ele é falho, ele não vai te dar a real paridade, entendeu? Por exemplo, você tem uma lesão de tronco ali, você faz um ultrassom, a lesão de tronco é grave. E o tronco, ele tem 6,5 milímetros. Olha, você pode fazer uma angioplastia, mas assim, vai ficar uma porção do stent mal aposta. Isso num tronco de coronária esquerda. Então, não recomendaria. E cirurgia, num caso como esse, com muita ectasia, muda alguma coisa? Tem alguma dificuldade técnica? Como é que é o vaso nesse cenário? Então, comentando o caso, né, que você falou, você já disse no início, isso é doença aterosclerótica, que a gente chama de remodelamento positivo, né, não remodelamento negativo. Em geral, raramente, já foi dito aqui, raramente indicada a revascularização, seja ela intervencionista existente, seja ela cirúrgica, porque os vasos têm grande fluxo, né, então você também tem competição de fluxo. Né? Então, no caso específico da cirurgia em si, tem um pouco menos de problema que a intervenção, porque como a gente vai na parte sadia, então a gente pula esse terço inicial, pega uma parte sadia e consegue fazer a revascularização sem grandes dificuldades. A gente não teria grandes dificuldades na revascularização cirúrgica. O problema é que você vai ter competição de fluxo. Isso pode ter influência em relação a longo prazo, ou médio prazo do enxerto. Né? Então, a não ser que você tivesse uma comprometimento de angina, uma isquemia comprovada, que você estivesse tendo alguma limitação no paciente, eu indicaria cirurgia. Mas, a princípio, não me parece. O que tem aqui também, nesse caso específico, uma dificuldade cirúrgica é que, na descida anterior, você tem um terço bom, que dá para você fazer a redução, mas depois, na ponte, ela é ectasiada de novo. Né? A mesma coisa na circunflexa. Ela é ectasiada e, mesmo tendo desproporção, as marginais são finas. Ela não tem uma grande marginal, tem umas 3 ou 4 marginais finas, que é onde a gente trabalha na marginal, não no tronco da CX. Né? Eu falei que aquelas marginais são desfavoráveis. São desfavoráveis. Então, aqui no caso, assim, analisando o caso, minha opinião é que provavelmente ele vai ficar num tratamento clínico, né? Mas a revascularização cirúrgica, nesse caso, ela tem um pouco de benefício em relação à intervenção, porque ela trabalha no vaso-são, né? Mas o problema é a duração disso pela competição de fluxo. O que eu questiono aqui também, só para discutir, que ficou na dúvida, essas dilatações tardias dos vasos, que fez um stent já 24 horas, quase depois. Muito trombo, se essas coisas não jogam mais trombo para frente, para que de lá, entendeu? A grande pergunta é, se ele chegasse sem dor aqui, eu já tinha 18 horas, não sei se estava com dor, sem dor, não abriria, eu não abriria esse vaso. Eu quis dizer, já chegou aqui, com aquela carga trombótica toda, com esse padrão coronariano. Com esse padrão coronariano. Se ele chegasse... Dilatou e o colega já sabe, dizer, não vai ser uma coisa que vai ficar... Exato, porque assim, uma coisa interessante, assim, se você for parar para pensar, né? Na injeção da esquerda, ele tinha uma colateral. Por onde que chega sangue para a colateral? Através da microcirculação, tem um caminho. Certo? A hora que ele abriu, ele queimou a microcirculação. Muito provável. Por isso que eu falei. Então, assim, talvez
Veja, eu sou hemodiagnosticista, tá, pessoal? Então, assim, eu faço hoje com stent, tá? Eu não posso falar mal. Tem razão. Não. Então, assim, talvez esse resultado, angiograficamente, tenha ficado legal, né? Pô, abriu a artéria. Na hora, naquele momento. Aquele laudo que vem assim, né, Roger? Com sucesso angiograficamente, com sucesso angiográfico. Geográfico agora. Mas, se você analisar friamente, né, obviamente a gente está vendo no dia seguinte, né, talvez a gente tenha queimado a microcirculação desse paciente, entendeu? Coloca lá de novo no primeiro CAT. Eu acho que Primeiro CAT. é óbvio, na decisão do momento. Daquela a que gente dá não pra ver tava muito vendo. bem. Isso. Passa a próxima. Passa a próxima, aquela que dá melhor. pra ver melhor. Deixa aquela lá. Deixa aquela lá. Isso. Diminui a taxa. Se vocês perceberem, Vai devagarzinho. Parece que é detém mesmo, cara. você percebe que assim, ele enche a colateral e ela logo esvazia. Então não fica muito contraste preso ali. Ou seja, está circulando ali. Entendeu? Roger, fiquei com uma dúvida. Tudo bem, a coronária direita fechou, o fluxo lento na coronária direita tem uma explicação. Parece que o fluxo na descendente anterior também é um fluxo lento. Pelo calibre da artéria, pela ectasia, o contraste, o sangue fica ali meio que, sabe, turbilhonando ali. No momento aqui te parece que existe trombo ali. Aliás, você acha? É uma vagem nesse canto. Eu também achei. Eu acho que é mais turbilhonamento. Eu acho que é mais turbilhonamento, mas podemos ver a imagem de novo. Bota lá de novo para ver. Essa aí. Aí, ó. Nessa projeção, por exemplo, Ali embaixo parece ter. olha, tem uma lentidão no enchimento da descendente anterior. Não é incomum, uma coisa assim que a gente pega eventualmente, infarto de duas artérias simultaneamente. Tá? Não é raro, né? Não é comum, mas também não é raro, ou seja, não é incomum. Nesse caso especificamente, eu acho que é turbilhonamento de fluxo. Não acho que tem trombo aí. Tá? Tá. Mas, de novo, assim, não dá para bater o martelo 100%, entendeu? Tá? É mais assim pelo aspecto, assim, pelo jeitão, na minha opinião, é turbilhonamento. É quase que uma safena essa DA, entendeu? Sabe aquela safena? Você injeta na safena também tem o mesmo fenômeno, às vezes, né? Na minha opinião, parece muito uma safena. Parece visualmente, né? Agora, deixa essa imagem rolar. Vamos ver o que ele filmou. Ele não filmou muito lá para lateral. Passa para você, vamos ver se é alguma que parece filmado aqui. No final, mas para lateral. Mas também não. Tá lá. Tá bem. Acho que não. O Dala quer falar, Pergunta se o professor quer falar alguma coisa, mas eu acho que Coloca os scores. estamos unânimes em relação ao tratamento clínico. Vocês concordam? Alguém tem uma opinião diferente? Bom, Eu acho que a gente só podia complementar, talvez, com uma prova funcional aí, dar uma olhada. É isso que eu ia propor mesmo, Bruno. Eu acho que a gente poderia avaliar o prognóstico dele melhor com essa prova. Prognóstico não, lembra que até agora a esquerda não muda. Mas talvez para definir se a doença do tronco é significativa ou não, né? Sim, com certeza. Eu gostaria de Mas você vai mostrar aí por captação persistente, repito. Né? Vai mostrar aí por captação persistente. Então, assim, é mais para ver se precede alguma coisa anterior, né? Porque faça a gente pensar no tronco ou não, com doença. É porque ele deixa desconfortável ele com essa CD fechada, mas essa lesão de tronco que a gente não sabe se é importante. Sinceramente, eu estou convencido que essa lesão de tronco não é grave. Eu não estou incomodado. Eu estou incomodado porque encontrei um padrão arterial assim. É uma doença importante. Né? Assim, é um cara doente, ele tem chance de novos eventos. Apesar de não ser uma doença obstrutiva, de ter estenose, esse cara, é o que o Roger falou, apesar de uma ectasia, ele tem placa, ele pode evoluir com estabilização de placa e novos eventos. Então, esse cara precisa ter aquele LDL de 50 que ele está, ele precisa ter controle dos fatores de risco, né? Sim, esse exato. é o ponto. E é um LDL relativamente baixo. Por que esse cara desenvolveu uma doença tão grave, com fatores de risco relativamente... Assim, não é algo do grotesco, né? Ele já, na primeira consulta, veio com LDL de 58. Com certeza tem alguma mutação gênica, a nível de receptores, né? Eu gostaria
Professor, vamos falar, professor, que aí a gente vai para outro caso. Doutor Dalan, Então, questões de risco cirúrgico. eu acho que foi muito bem discutido, mas casos, eles ainda, nós não sabemos, depois de todo esse ano, a evolução e a melhor conduta. Não sabemos. Eu acho que o Lisboa abordou bem, que Lisboa, e quem já falou antes, é um problema aterosclerótico que acaba dando uma ectasia na coronária. E, funcionalmente, isso atua como lesão. Então, esse paciente é uma bomba relógio caminhando, porque ele mostrou que fecha essas ectasias aí. A coronária direita é um exemplo disso. E o que a gente costuma ver aí no passado é exatamente isso: a ectasia, um turbilhonamento e o desenvolvimento de trombo, o que seria muito, muito desfavorável para esse doente fechar essa descendente anterior. Provavelmente ele iria morrer. Então, é um paciente gravíssimo que tem que ficar com dupla agregação, acompanhado muito de perto. É o primeiro sinal de isquemia, eu indicaria cirurgia para ele, porque o leito distal das coronárias, da circunflexa é ruim, mas especialmente o leito distal da DA e da diagonal são muito favoráveis, são normais, depois que passa a ectasia. Muito bem revascularizáveis, talvez com uma mamária na DA, uma safena na diagonal, o que preveniria uma morte desse paciente, uma morte súbita, no caso de trombose. Então, eu concordo com a indicação, mas muito de perto esse doutor, e a chance da gente, vamos supor que a gente faça uma prova isquêmica venha positiva e a gente infira que o tronco é funcionalmente importante e ele vai para a revasque. A chance dele evoluir com trombose da ponte, da própria mamária? Não. Normalmente ficam os fluxos independentes. A mamária, normalmente, o que eu já vi nesse caso, vamos usar a área asiática, mas a mamária ficar funcionando lá para frente, a trombose é dali para cima. Aí pode ter, eu estava esperando uma pergunta que eu não ia saber responder, porque está com o nível de hormônio muito bom, se você ou não a coronária para cima, depois que você faz a ponte para baixo. Já chegamos a ligar no passado, na época do Sérgio, sem nenhum problema, mas você tem que estar muito confiante no teu enxerto, porque você aí sim vai óbvio, né? Você está ligando a coronária, você está levando a uma oclusão aguda da ponte. Você tem que ter um respaldo do teu enxerto. Eu já operei uns casos desses mais recentemente e não liguei, e não teve nenhum problema. Tá certo. A gente consegue resgatar as imagens da tomografia, eventualmente se for lá no setor. Então, eu acho que assim, o ósseo da coronária esquerda não tem causa. Até para a gente ver. Não tem causa, certo? Eu acho que assim, que se levar para o colega, talvez ele consiga fazer um corte transversal no ósseo ali, certo? E ver a área do ósseo da coronária esquerda, sabe? Eu acho que vai acrescentar informação, porque não tem catéter ali para falsear, entendeu? Não, exato. Eu concordo, assim, visualmente, geograficamente, eu também não acho que seja importante, né? Mas eu não quero ter aquela falsa certeza, né? Acho que, como é um paciente grave, não é um aterosclerótico grave, a gente precisa ver se realmente não tem nada que vai colocar a vida dele em risco, né? Nós vamos precisar de um sistema de laudo, né, para ir lá ver, não adianta que ele abrir, exatamente, aí não mesmo porque a gente não vai conseguir analisar aí, entendeu? Depois você sobe, você vai lá, já pede para ele ver se ele vai abrir o sistema de laudo dele, aí ele vai fazer uma reconstrução, se ele consegue ver a área luminal, tá bom? Do ósseo do tronco. Então, só finalizando aí o erro score do paciente baixo, aí rapidinho assim, tanto o PRECISE e o DAPT é favorável à dupla antiagregação de longa, né, 12 a 24 meses, sem grandes sangramentos, com risco isquêmico menor. E aí é basicamente isso. Então, em resumo, é isso, um paciente coronariopata, descoberto pós uma síndrome coronária aguda, inferior, uma angioplastia de resgate em CD, tardio, time 2, e ficou essa lesão residual em tronco, que a gente fica na dúvida se é superestimada pela ectasia da coronária. Lembrando que a função ventricular dele é boa, ele é assintomático cardiovascular.
E uma das propostas seria essa, né? Uma cilingiografia guiada por método de imagem. Eu estou bem convencido do tratamento clínico. Agora, em relação ao tratamento clínico, sinceramente, e eu não vou conseguir responder isso, porque a gente, obviamente, não tem estudo, se esse paciente beneficiaria de dupla antiagregação ou de anticoagulação, né? Essa é uma história, igual o doutor Dalan falou, forma trombo, o mecanismo é trombótico, de formação de trombo, pelo turbilhonamento. Então, essa é uma pergunta que eu me faço, não é que estou fazendo agora, mas que eu me faço quando eu vejo esse caso. Casos como esse, se a gente pensaria, se, por um lado, obviamente, pode ter um fenômeno de estabilização de placa, formação de trombo, aí o que a gente tem de conceito que está enraizado é a dupla antiagregação plaquetária, ou mais, de alguma forma, pelo turbilhonamento, pela formação de trombo, esse paciente poderia se beneficiar de uma anticoagulação a longo prazo. Isso é uma grande dúvida que a gente não vai conseguir responder. Ficaria com clopidogrel e mais um por um ano. É mais ou menos isso. Ficaria com clopidogrel. Não, às vezes, se você acredita que um dos mecanismos possíveis é o turbilhonamento, o fluxo lentificado, formação de trombo, independente de estabilização de placa, você tem que pensar em anticoagulação a longo prazo. A longo prazo. Não, é que eu digo que com um evento agudo, deixar um anticoagulante... No primeiro momento, depois do anticoagulante, mas assim, a minha opção, repito, que é o que em base que está nas diretrizes, foi deixar a dupla antiagregação plaquetária para ele. Esse é o de alta com AS e clopidogrel. Não concordo. E lembrar também que se ele fechou mesmo o trombo, Eu estou discutindo, na verdade, uma angústia, porque a gente não tem essa resposta, né? Mesmo porque fazer estudo seria virtualmente impossível você pegar um monte de paciente desse e separar em 2 grupos e fazer um estudo randomizado ou comparando a incidência de evento, né? Quantos pacientes a gente não precisaria para mostrar? A gente não teria ele para isso. Entendeu? Então, essa é uma dificuldade. Eu tenderia a deixar esse paciente anticoagulado com um antiagregante no primeiro ano, sim, e provavelmente anticoagulação mais para frente. Acho que seria... Eu não faria porque a gente não tem nenhuma evidência. Eu vou fazendo o que tem na diretriz. Então, você não tem respaldo para essa conduta. Tem alguns relatos de caso, né? Lógico que baseado mas aí não tem comparação. A gente não tem comparação. Eu acho que vai se beneficiar de anticoagulação. Eu acho. Não, COMPAS é outro estudo. E é na fase crônica da doença. É uma consideração para ele. Talvez por ter doença difusa, ser uma aterosclerótico grave, tem que ter fator de risco. Talvez a gente até pudesse colocá-lo no COMPAS, mas o COMPAS é com aquela dose vascular, né? 2,5 e é numa fase mais... Não é nesse momento. Não tem evidência de doença periférica. É difícil. Aí cada um vai ter sua opinião, né? Esse é o ponto... Acho que assim, tem que ponderar os riscos, né? O paciente com baixo risco de sangramento. Com certeza. Certo? Já teve um evento grave. Eu acho que eu tenderia a ser um pouquinho mais agressivo como eu acho que um segundo evento seria muito deletério para ele. Eu concordo que... Mas será que ele ser mais agressivo não seria a gente estender essa dupla terapia por mais tempo? Pode ser. Entendeu? Então, talvez estender um pouco a dupla terapia antiagregante. Ou, eventualmente, algum antiagregante mais potente, pensando que ele vai estar, com certeza, né, com um antiplaquetário atuando, né? Porque a gente sabe que tem 30% de corresponsividade com o clopidogrel. Perfeito. De repente, deixar ele com um prasugrel, né? Não sei. Sabe? Seria uma coisa intermediária. Porque anticoagular de eterno, no nosso mundo atual, ainda é usar varfarina, que também tem um risco trombótico alto a longo prazo. Então, só para ficar... Risco trombótico não, o risco de sangramento agregado ao nosso perfil de paciente, né? E ele mora em Dayatuba, imagina vir para fazer PT. Então, não pensei em varfarina, não. Pensei no outro. Pensei não. Ele teria condições dele.